Lacan para todos. Hoje nós vamos falar sobre Lacan para todos. É um curso que a MPC disponibiliza para todas as pessoas que queiram se aprofundar no conhecimento da psicanálise. Para que nós possamos entender Lacan, a famosa releitura de Freud, o retorno a Freud, como dizia Lacan, é preciso entender, em primeiro lugar, a estrutura freudiana do discurso. Jung, em 1895, estruturou esta estrutura mental: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente, a parte da fala e das palavras, do discurso. Naturalmente, ele dizia que tem um significado, e naturalmente esse significado, o ser humano escolhe as palavras e o discurso, as palavras que ele iria falar. No entanto, já o inconsciente, onde se produzem os sonhos, ele faz uma inversão. Você vê, você sonha os símbolos, as figuras oníricas e tem que procurar o significado. Ou seja, o símbolo em cima e o significado embaixo. Já na estrutura do consciente, o significado em cima e as palavras embaixo. Ou seja, o significado corresponde à fala, já no inconsciente, já no mundo onírico, o símbolo corresponde a um significado. Essa estrutura, naturalmente, logo depois, não podemos dizer que Ferdinand Saussure tenha sido influenciado por Freud. Mas Ferdinand Saussure foi um dos maiores linguistas da história. Talvez tenha sido o primeiro. Ele estruturou a linguística de uma forma matemática, que inclusive foi a base da computação dezenas de anos depois. Saussure dizia que todo conceito que nós emitimos através de uma imagem, que é uma palavra, que é um significado. Ou seja, ele entendia de que quando nós vamos falar uma palavra, que seria o significado nós procuramos um significante e estabelecemos. Ou seja, a estrutura de Saussure é o significado sobre o significante. Naturalmente entendendo que o significado, o conceito, o significado que está aqui em cima corresponde à palavra que emitimos, e a palavra que emitimos corresponde ao significado que estamos querendo transmitir. Essa estrutura linguística de Saussure foi a base, naturalmente, como já falamos, da computação, da lógica simbólica, que logo depois surgiu. Quando Lacan surge e quando estabelece a estrutura de uma nova interpretação de Freud, ou como ele dizia, o retorno a Freud, ele fez o seguinte: fez o que nós poderíamos chamar a inversão lacaniana. Ele colocou o significante para cima e o significado embaixo, exatamente conforme Freud tinha feito na questão da estrutura do inconsciente. Ou seja, Lacan fez uma interpretação simbólica da estrutura do mundo onírico de Freud. E para que nós possamos entender isto, nós podemos entender da seguinte forma: o significante, o S maiúsculo, para cima, que é o significante, embaixo o significado. Mas ao contrário de Saussure, que Saussure dizia o que está em cima corresponde abaixo e o que está embaixo corresponde em cima. Lacan dizia que esta barra aqui é uma barra de divisão. Ou seja, o significante não teria nada a ver com o significado, nem o significado com o significante. Em outras palavras, esse significante, ou seja, a palavra que pronunciamos,
o símbolo que nós falamos em conceitos, ou discurso, ou a linguagem, naturalmente tem vários significados. Um significante, quando falo árvore, eu posso ter vários significados. Ou seja, a árvore da vida, a árvore genealógica, a árvore como vida, a árvore como outras interpretações. Ou seja, quando o ser humano emite uma palavra, emite um conceito, dificilmente uma outra pessoa que está ouvindo vai entender ou vai perceber qual é o significado que essa pessoa está dando a esse significante. Nessa estrutura é que está a função do psicanalista. O psicanalista, então, ele tem um grande trabalho interpretativo, analítico, de descobrir, de analisar, de entender, de procurar chegar qual é o significado que o paciente está dando ao significante. Porque essa estrutura, esta barra, na realidade é uma barra de divisão. Ou seja, aqui estaria o que nós falamos e aqui estaria o significado que o ser humano, às vezes, nem ele está sabendo o que ele está dizendo. Nisto, Lacan constrói uma nova interpretação, diríamos assim, da psicanálise freudiana. Ou seja, naturalmente Lacan, em 1950, quando começou a revolução da psicanálise lacaniana, ele estava fazendo uma nova interpretação à altura do seu tempo, já com os conhecimentos não somente de Freud, como também os conhecimentos de Saussure, da linguística, da própria computação, da própria matemática e dos grandes filósofos como Hegel, Schopenhauer e outros grandes mestres. Ou seja, nós podemos entender então que o que Lacan fez uma verdadeira revolução, uma atualização de toda a teoria freudiana dentro do tempo que Lacan estava vivenciando em 1950 para cá. Naturalmente, hoje podemos dizer, nós estamos em 2012, podemos dizer que nós precisamos fazer uma nova releitura, mas isso já é uma outra questão. Podemos continuar dizendo que quando não somente Lacan faz uma releitura da estrutura do significante-significado, mas também faz uma releitura da questão edipiana, que Freud levantou em 1895 a 98. Quando Freud refere-se a Édipo, o complexo de Édipo, como o grande significado, a chave para compreender a estrutura da mente humana. Lacan começa a usar a questão do espelho, diríamos assim, a relação especular, o estádio do espelho. O estádio do espelho seria uma espécie de o formador da função do eu. E ele diz claramente de que essa estrutura do espelho, essa relação especular, teriam 3 estágios, que justamente finalizaria com a questão do complexo de Édipo. Toda essa atividade, podemos dizer, vai até os 18 meses da vida da criança. Seria o mundo da imaginação, em que a criança, diante do espelho, se encontra e onde vivencia. Seria uma espécie de uma subjugação da criança à sua própria imagem, ao seu semelhante, ao desejo da mãe. Seria a integração de sua imagem ao seu próprio corpo para constituir o sujeito. Então nós vamos falar dos 3 estágios do espelho. A primeira etapa do estágio do espelho seria que, quando a criança olha o espelho, naturalmente ele não percebe que ele nem busca uma outra coisa. Ele acredita de que o que ele está vendo no espelho é um outro. É a imagem do outro. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, ele consegue ver no espelho já não o outro, mas uma espécie de incógnita. Ele já não procura o outro no espelho.
aquele momento de transição em que a criança começa a perceber que não é o outro, mas ainda não chega à sua auto-identificação. Isso acontece no terceiro estágio do espelho, quando a criança olha no espelho e ele se auto-identifica, percebe que ele mesmo, que a própria criança está no espelho. Ele reconhece a sua própria imagem. Lacan chega a dizer que seria o advento de uma unidade, de uma subjetividade sinestésica. Muito bem. Justamente quando acontece essa etapa do terceiro estágio do espelho, o que acontece? Começa a estrutura do complexo de Édipo. Ou seja, do estágio do espelho, que é o mundo do imaginário, ele passaria, seria uma forma de passar a ordem simbólica, seria o complexo de Édipo. E esse complexo de Édipo, nós temos a figura do Édipo, uma das figuras tradicionais do mundo grego, justamente do estado do espelho, passa então ao complexo de Édipo, que justamente simbolizaria a questão da entrada da criança à ordem simbólica. Teria também seus três tempos. O primeiro tempo da relação edipiana seria a criança se identifica com a mãe, com o falo. O primeiro momento em que a criança tem uma identificação quase que absoluta com a própria mãe. A mãe seria uma espécie de extensão do próprio eu e assim por diante. Num segundo momento, dos três tempos de Édipo, seria, nessa relação edipiana, seria o encontro com a lei do pai. Nesse segundo estágio, quem intervém nessa relação é o pai. O pai intervém privando a criança dessa identidade com a mãe, privando a mãe de um falo. E a criança se vê proibida do leite da mãe e a mãe vê proibida a recuperação da criança. É um momento de transição. É justamente aí que entra a questão da figura paterna. E aí chega no terceiro estágio do Édipo. Nesse terceiro estágio, é que é preciso uma permissão, uma ajuda, diríamos assim, da própria mãe, quando há uma identificação com o pai. Quando a criança, ao abandonar, diríamos assim, o colo da mãe, a identificação com a mãe, ele passa a se identificar com o pai. Ao identificar-se com o pai, ele entra na ordem simbólica. O que seria a ordem simbólica? A ordem simbólica seria os conceitos, as palavras, o símbolo que nós vivenciamos no mundo de hoje. Ou seja, o ser humano, o ser adulto, o homem, a mulher adulta, ele vive na ordem simbólica. As palavras são símbolos. É o que Lacan chama de ordem simbólica. Para você conviver com o mundo, é preciso ter os conceitos, é preciso lidar com símbolos, saber lidar com símbolos. Essa ordem simbólica, justamente, opera-se da entrada na ordem simbólica, a ordem da linguagem, onde o uso da linguagem mostra exatamente um mundo em que a criança, ou seja, já adolescente, diríamos assim, ele começa a criar o seu mundo próprio. O papel principal do pai nessa altura é o da palavra, que significa lei, é o nome do pai. Justamente a figura do pai, então, para Lacan, ele tem uma outra questão, uma outra simbologia. Nesses elementos é que se diferencia de Freud. Mas não é uma diferença brutal, é uma espécie de adequação a todos os conceitos, a toda a filosofia, a todos os conhecimentos que nós podemos encontrar não só na religião, como na própria filosofia, na psicanálise, na psiquiatria, em todos os sentidos. Convém dizer que Lacan não era só psicanalista, ele era filósofo, matemático, ele tinha um conhecimento profundo em todos os sentidos. E por isso, nós podemos chegar nesse momento a dizer de que é preciso o ser humano conhecer um pouco de Lacan. É preciso que você estude Lacan, é preciso conhecer, até para se relacionar com essa ordem simbólica que nós vivenciamos hoje. E nós oferecemos esse curso na Associação Nacional de Psicanálise,
E aqui nós temos o nosso site. A nível de Mercosul, nós temos a psicanálise.in, e semana que vem nós estamos colocando o site dos psicanalistas, psicanalistas.org, psicanalista.net, onde nós estaremos dando todos os elementos necessários para a atualização dos psicanalistas, dos nossos associados, não só a nível de jurisprudência, orientações, os nomes e todas as informações necessárias. Você pode fazer esse curso. Entre em contato conosco e na segunda parte nós estaremos estudando um pouco mais de Lacan.